Olá a todos, bem-vindos ao canal. E tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador Micro C Pro. Este é o capítulo 104 e esta é a nossa quarta aula falando do módulo CCP. Nesta aula vamos estar falando do PWM. PWM, Pulse Width Modulation, ou simplesmente, num bom português, modulação por largura de pulso. No módulo CCP, o PWM utiliza o Timer 2. Mas, afinal de contas, o que é um PWM? Temos aí um gráfico onde temos na vertical a tensão em volts, de 0 a 5 volts, e na horizontal temos o tempo em segundos. Então, se não houvesse essa variação da tensão, teríamos a tensão máxima na carga, ou em duty cycle teríamos 100%. Então, ao ligarmos uma carga, teríamos aí os 5 volts da fonte. Aí mais um gráfico. Agora temos metade do tempo em 5 volts e metade do tempo em 0 volts. Se ligássemos uma carga nessa situação, teríamos metade da tensão na carga, ou seja, 2,5 volts, ou em duty cycle teríamos 50%. Temos aí mais um exemplo. Temos agora um terço do tempo em 5 volts e 2/3 em 0 volts. Se ligássemos uma carga nessa situação, teríamos 1/3 da tensão na carga, ou em duty cycle teríamos 30%. Então, o duty cycle é o tempo em porcentagem que a tensão fica em 5 volts no intervalo de 1 segundo, e o PWM seria justamente o controle desse duty cycle. Está aí o módulo CCP e vamos à sua configuração. Para utilizar o PWM, utilizamos a última configuração, onde colocamos 1 no bit 3 e 1 no bit 2. O bit 1 e o bit 0 tanto faz colocar 1 em 1, 0 em 1, 1 em 0, tanto faz. É por isso que tem esse X aqui. E esses dois bits vão ser utilizados por outro registrador, porque o PWM tem uma resolução de 10 bits, então ele utiliza esses dois bits aí. Está aí o registrador do Timer 2, esse registrador que a gente vai estar configurando também para estar utilizando esse módulo. A gente vai estar utilizando muito o Prescaler, o PodScaler nem tanto, e, claro, a chave que liga o Timer 2. Então a gente tem que ligar o Timer 2 e utilizar o Prescaler, 1 para 1 para 4 ou 1 para 16. Está aí o módulo PWM e vamos ver mais ou menos como ele funciona. Temos aqui o registrador CCP R1 Low e CCP R1 High, que pertence ao módulo CCP. Ele utiliza esses dois registradores para o duty cycle, mais os 2 bits, aqueles 2 bits que vimos lá no slide anterior. Então, totalizando 10 bits. E ele utiliza um outro registrador chamado PR2 para justamente gerar uma frequência. Então, como é que isso funciona?
Os dois registradores responsáveis em configurar a frequência é o timer 2 em parceria com o PR2. Vamos ver como é que se faz esse cálculo. E para gerar o duty cycle, é justamente a gente coloca um valor no CCP R1 low em parceria com 2 bits que está no CCP1 com, formando assim 10 bits. Então, como é que funciona aqui? Ao colocarmos um valor aqui no PR2, aqui está o primeiro comparador, ele vai estar o tempo todo comparando com o timer 2, que vai ser incrementado pelo nosso oscilador. Quando chegar no valor do PR2, o que ele faz? Ele estoura a um estouro, então ele zera o timer 2 e seta aqui o nosso flip-flop. Ao setar o flip-flop, na saída CCP1 vai para nível lógico alto. Ao fazer isso, ele habilita a chave, uma chave que está aqui do CCP R1 low para o CCP R1 high, em parceria com aqueles 2 bits, formando assim os 10 bits. Os 10 bits vêm para cá e aqui tem um outro comparador. Então, ao ser incrementado novamente o timer 2, ele vai fazer essa comparação agora com o CCP R1 high. E ao chegar no valor, que a gente coloca também, aí ele estoura o timer 2 e reseta o nosso flip-flop. Ao fazer isso, ele zera o timer 2 e joga nível lógico baixo na saída. Então é dessa forma que ele se utiliza desse módulo para gerar uma frequência em sua saída. Vamos ver no próximo slide como é que se faz o cálculo da frequência e do tempo do duty cycle. Tempo do PWM. Tá aí a fórmula tirada do datasheet. Temos que o período ou o tempo é igual ao PR2 mais 1 vezes 4, que é justamente para encontrar o ciclo de máquina, dividido por 1 sobre o oscilador vezes o prescaler escolhido. E o duty cycle do PWM tá aí, é o CCP R1 low mais os 2 bits que está lá no CCP1 com o X e o Y vezes 1 sobre o oscilador vezes o prescaler. Vamos a um exemplo para simplificar. Temos aí a fórmula para medir o tempo do PWM. Se colocássemos o PR2 em seu valor máximo, já que ele é de 8 bits, ou seja, 255, teríamos 255 mais 1 vezes 4. Vamos utilizar um oscilador de 4 MHz, então é 1 sobre 4 milhões, vezes o prescaler. Vamos colocar o prescaler também no máximo em 16. Então teríamos aproximadamente 4,096 milissegundos, ou seja, 4 milissegundos. Transformando isso em frequência, lembrando que frequência é 1 sobre tempo, teríamos aí 1 dividido por 4 milissegundos, que daria uma frequência de 144,14 Hz. Então teríamos uma frequência mínima de 144. Vamos agora encontrar a frequência máxima. Então a gente coloca o PR2 no mínimo, ou seja, em 1, vezes 4, vezes o oscilador novamente, vezes o prescaler também no mínimo, que seria 1. Teríamos aí um tempo de 2 microsegundos, que nos dá uma frequência de 500 kHz máximo. Então teríamos aí no PWM uma frequência
a gente poderia estar escolhendo entre 144 Hz a 500 kHz, uma boa variação. Então, como calcularíamos o duty cycle? Está aí a sua fórmula, CCP R1 low, com os 2 bits menos significativos, que está no registrador CCP1 com. Então vamos a um exemplo prático. Como ele é uma resolução de 10 bits, vamos colocar o valor máximo 1023 vezes 1 sobre o oscilador, que escolhemos 4 MHz, vezes o prescaler, no máximo 16, dando-nos um tempo de duty cycle de 4 milissegundos, ou seja, como vimos no slide anterior, na frequência mínima teríamos 4 milissegundos, então teríamos aí 100% do duty cycle. Utilizando aquele mesmo parâmetro, teremos aí, vamos colocar agora 512 no registrador CCP R1 low com os 2 bits, 512 vezes 1 sobre o oscilador, vezes o prescaler, que é 16, teríamos aí a metade, ou seja, 2 milissegundos de duty cycle, ou seja, 50%. Então, naquela primeira configuração, onde encontramos a frequência mínima de 144 Hz, para encontrar um duty cycle de 100%, usamos o valor máximo, 1023, e para encontrar, para ter 50% do duty cycle, botamos justamente o valor pela metade, 512. Este é o final do vídeo e do capítulo 104. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar nosso canal. Valeu e até a próxima aula.